Os filhos devem ou não participar das DRs do casal, da discussão de relação do casal ou das brigas no relacionamento, né, entre o casal? E aí, os filhos devem ou não participar? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Esse é um tema às vezes um pouco polêmico, né? Porque alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas e aí? Será? Deve ou não deve? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, compartilha esse vídeo, já pega ali, dá um pause agora no vídeo, eu vou esperar, e aí compartilha com as pessoas que você gosta, que você ama, sim, as redes sociais, entende que esse é um conteúdo de valor. Aí eu continuo fazendo conteúdo para você e você encaminha para outras pessoas, assim a rede social vai poder distribuir muito mais, ok? Combinado então? Temos um acordo? Já curte aqui e deixa o seu comentário, coloca um emoji aqui para mim saber que você passou por aqui. Vou ficar felizona de te ver aqui, tá bom? Então tá. Se os filhos devem ou não participar das DRs do casal, a gente vai olhar à luz das constelações familiares, da sistêmica familiar. E lá na sistêmica familiar, o nosso querido Bert Hellinger, que é o precursor aí, né, que trouxe as constelações familiares para nós, depois de tantos anos de pesquisa, de estudo, de observação no comportamento humano. Então ele descobriu, né, registrou que existem comportamentos ocultos dentro da nossa dinâmica, dentro das nossas vidas, na minha, na sua, na da sua família, de todos nós. Existem dinâmicas ocultas que às vezes a gente, apesar de não ver com esses olhos físicos, mas que nós sentimos, temos percepções. Então, Bert foi percebendo isso e trouxe muito sabiamente para nós. E essa questão dos filhos verem ou participarem das brigas, das discussões do casal é uma delas. Ele tem um livro que é Olhando para a Alma das Crianças. Ele fala muito sobre essa questão oculta nas crianças, que fica guardadinha ali na alma das crianças, sabe? O livro aqui, ele se chama exatamente assim, Olhando para a Alma das Crianças. E ele explica muito, ele dá inúmeros exemplos lá, tá? Então, se você tiver interesse, compre esse livro que ele é maravilhoso. E aí, o Bert explica, e eu vou falar rapidamente aqui para você, que quando pai e mãe discutem, ou têm dificuldade, ou vão discutir a sua relação, ou vão se resolver dentro do seu problema de casal, os filhos não devem participar. Por quê? Porque as crianças, eles mais imaturos, eles não vão olhar para isso como uma relação de homem e mulher. Eles vão olhar para isso como pai e mãe. É o meu pai, é a minha mãe. Então, o filho é metade pai e metade mãe. Quando existe uma discussão, uma divergência entre o casal, é entre esse homem e essa mulher. Não é entre pai e filho. Não é entre a mãe e o filho. Entende? E a criança não consegue, não tem maturidade neurológica para compreender isso, então a alma da criança fica dividida. Isso enfraquece o filho de ir para a vida, gera dor, conflito, sofrimento nos filhos. Então, se você ama muito os seus filhos, jamais discuta a relação na frente deles, jamais briguem na frente dos seus filhos. Deixem para resolver o que é do casal com o casal, tá? Porque isso gera dor e sofrimento na vida do filho. Ah, mas ele já é adulto, já é maduro. Os filhos jamais vão poder resolver a relação dos pais, porque os pais são maiores do que os filhos. Os filhos são fruto dessa relação aqui.
Então, existe essa hierarquia que dentro da visão sistêmica o Bert também trouxe isso pra gente. Então, sim, o casal deve se resolver, sim, mas aquilo que existe entre o casal é do casal, desse homem e dessa mulher aqui. Não diz respeito aos filhos. Você, mãe, mulher, jamais fale mal do seu marido para os seus filhos. Isso enfraquece eles também, porque ele é metade desse homem. Mesmo que vocês já tenham uma relação que é separado, por exemplo, filhos de outra relação, jamais fale mal desse homem para essa criança ou dessa mulher para esse filho. Não pode. Isso faz com que você reprove na criança a mãe que mora nele ou o pai que mora nele também. E isso gera dor. Isso gera muitos conflitos. Às vezes, tem pais que vão tratar medicamentosamente um filho com problema de déficit de atenção, por exemplo, sem saber que isso está, às vezes, muitas das vezes, sendo gerada por causa de uma dificuldade aqui, nesse relacionamento do casal, que afeta a criança. Então, um cuidado enorme com isso. Tem diferenças no casamento? Sim, sempre vai existir coisas para a gente alinhar, para melhorar, mas jamais os filhos saberem dessa relação. Tem uma menina que ela disse assim, meu pai e minha mãe sempre brigavam. Uma menina é uma forma carinhosa de dizer, já é uma moça, né, 25 anos. E ela disse, quando os meus pais começaram esse lenga-lenga de separação, a minha mãe vinha contar muito das coisas para mim. E aí eu comecei a entrar numa ansiedade, comecei a ficar muito ruim. E aí chegou um momento que eu não aguentei mais e eu disse, mãe, eu não quero mais ouvir sobre o seu problema com o pai. Você é a minha mãe e ele é o meu pai. Fora isso, eu não quero saber da relação de vocês. E eu olhei para essa moça e eu disse, gente, parabéns pela tua decisão. Respeitosamente, amorosamente, ela não fez isso para afrontar a mãe em nenhum momento, mas ela pediu que ela não queria, isso estava afetando demais ela. Mas isso é quando, às vezes, o filho já consegue ter uma maturidade. Mas quando o filho ainda não consegue ter essa maturidade, às vezes é bem difícil o filho sair dessa. E isso são dores que ele carrega por muito tempo e às vezes por uma vida toda. É um peso muito grande para um filho carregar. Então, pais, olhem para isso com amor, certo? E se você foi um dos filhos que passou por isso, olhe agora os seus pais com amor e diga sim, concorde com tudo que foi, mas você agora, adulto ou adulta, consegue ter uma vida diferente e sair dessas relações. Se você não conseguir sozinha, procure um bom profissional com esse olhar sistêmico familiar que possa ajudar você nessa relação, tá certo? Um grande beijo para você e se precisar, me chama aqui no direct. Deixa aqui o seu comentário, tá bom? E compartilha com outras pessoas. Eu vou ficar feliz de saber que você também plantou essa sementinha do bem, tá bom? Grande beijo.